Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Mateus capítulo 21, versículo 38, e é mais uma parábola de Jesus. Vamos ler. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Essa parábola conta a história de um homem que era dono de um grande terreno, e nesse terreno ele falou: Vou fazer uma plantação de uvas aqui. Preparou tudo, construiu tudo, deixou toda a estrutura prontinha e aí contratou umas pessoas para trabalhar lá para plantar. No dia em que essa plantação ia dar fruto, na época, né, ele mandou seus representantes para pegar a parte dele. Ele, como dono, ia ficar com uma parte, os funcionários iam ficar com outra. Naquela época, né, era assim, né, muitas vezes que o pessoal recebia, né, e aí no dia em que os representantes vão para pegar a parte do dono, eles são capturados pelos funcionários, são torturados e alguns até mortos. O dono olha isso e fala: Que isso? E manda mais gente ainda para ver o que aconteceu. E mais pessoas são pegas, são presas, são apedrejadas, são torturadas, são mortas. E aí o dono olha tudo isso e fala: Mas não é possível, tem uma coisa errada acontecendo. E ele envia o filho dele. O dono envia o filho dele porque ele fala: Não, meu filho eles vão respeitar. E o filho vai lá. E na hora que o filho chega lá, os funcionários olham e falam: Ih, ó, é o herdeiro, vamos acabar com ele que vai ficar tudo pra gente. E matam o filho também. Jesus conta essa história e no final fala: O que vocês acham que o dono dessa empresa, dessa fazenda, o que você acha que esse dono vai fazer quando ele pessoalmente for lá tirar satisfação com os funcionários? E o pessoal que estava ouvindo mesmo no final fala: Ó, matará de modo horrível esses perversos e vai arrendar a vinha para outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E aí Jesus completa, mostrando aqui alguns textos da Bíblia que fala sobre algumas vezes em que Deus envia os seus mensageiros, envia os seus emissários e eles são rejeitados, maltratados, torturados e mortos. Jesus estava falando ali claramente sobre os profetas, sobre as pessoas que vêm da parte de Deus, levam a palavra de Deus e quando eles chegam lá são maltratados, são torturados e são mortos. E o povo de Israel era quem estava fazendo isso. Eles eram os malvados da história nessa parábola aqui. E os fariseus perceberam isso. No finalzinho aqui diz que eles escutam essa história e ficam com raiva. Ele está falando, o que ele está insinuando? Ele está falando que Deus manda os profetas e a gente está maltratando, está matando os profetas. E estava mesmo. Estavam mesmo. O povo de Israel só ouvia os profetas de Deus quando eles falavam alguma coisa que eles estavam a fim de ouvir. Quando o profeta chegava lá e falava assim: Olha, tem que se corrigir, tá errado, Deus está dizendo isso, vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. Eles pegavam o profeta, falavam que era heresia, falavam que tinha que prender, que o que ele estava falando não era da parte de Deus coisa nenhuma. Então quando dizia coisa boa, era de Deus. Quando dizia para consertar o erro que eles estavam cometendo, que eles estavam andando no caminho errado, aí eles pegavam, matavam, torturavam. Por exemplo, o próprio João Batista, que aquelas pessoas que estavam ali conversando com Jesus viram, ouviram a mensagem dele. E alguns ali também foram responsáveis pela morte dele. Então ali João Batista a gente vê um último exemplo desse, de um profeta ali que estava falando exatamente aquilo que Deus mandou. Ele era um representante do Pai. Nessa história de Jesus, o dono ali, o mestre daquele lugar, ele manda seus representantes. E os representantes são maltratados e mortos. Ele manda o seu filho e o filho também é morto. É a mesma coisa que aconteceu com Deus. É Deus que constantemente está sendo desrespeitado e ignorado, e os mensageiros de Deus, através da história, os profetas, os pregadores, vão sendo maltratados e torturados e mortos. E isso mostra como Israel estava completamente longe do caminho de Deus. Como os líderes ali daquela época, os fariseus, não andavam com Deus.
não falavam a palavra de Deus, não viviam a palavra de Deus. Isso quer dizer que por mais que o povo de Israel fosse o povo escolhido, onde Deus decidiu que iria aparecer a revelação, aonde Jesus nasceria, aonde viria o Redentor, a palavra de Jesus, ela veio para aquele povo, mas aquele povo rejeitou a palavra de Deus. Aquele povo que era o povo de Deus rejeitou os profetas, rejeitou a palavra, rejeitou o amor e rejeitou também a direção que Deus deu para ele. O que acontece então? O reino de Deus será tirado de vocês, estou só relendo o versículo 43, e dado a um povo que dê frutos do reino. A mesma coisa que aquelas pessoas falaram, o dono deveria fazer isso, tira a fazenda daquele povo, maltrata eles, julga eles e dá a fazenda na mão de uma pessoa competente para cuidar daqueles frutos. E é isso que Deus ia fazer com Israel. Mal sabiam eles que eles estavam decretando ali, profetizando ali a própria falência do povo de Deus, de que Israel não andava mais com Deus há muito tempo. E a maior prova disso é que quando Deus envia seus mensageiros, eles rejeitam. Quando Deus enviou seu filho, eles mataram. E muitos outros, não só os judeus, mas os romanos e todos ali. E Jesus morreu com um propósito. E nessa história é interessante para pensar também que Jesus conta que o filho morreu. Ele já sabia, quando ele contou essa história também, o que ia acontecer com ele. Então eu não estou falando, a culpa é só deles e só deles. Não. Mas o que eu estou dizendo é que todos aqueles que vieram da parte de Deus foram rejeitados. E por causa disso, aquela obra que talvez começou em Israel, agora iria para todos, para todo mundo. Os discípulos de Jesus eram pessoas simples, alguns até eram estudados, mas a maioria deles muito simples. E esses homens e mulheres saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus, levando o evangelho a outras nações, outros povos, em vários lugares, até outros continentes, o que naquela época já era uma viagem imensa. E eles fizeram isso por quê? Porque esta obra, que antes era uma obra apenas do povo de Deus ali, que começou em Israel, se tornou uma obra internacional. A plantação vai ser tirada da mão dessas pessoas e vai ser dada na mão de alguém que faça um trabalho que seja dedicado. Quem é essa pessoa? É o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? O cara que por acaso nasceu numa família? Não. O povo de Deus é o cara que por acaso nasceu na nação tal e não fez nada para nascer naquele lugar, simplesmente deu sorte de nascer naquele lugar? Não. O povo de Deus, ele é formado por todos aqueles que o conhecem, que amam o Senhor, que andam com o Senhor e que estão dispostos a trabalhar na sua plantação, estão dispostos a trabalhar na obra que ele tem para fazer. Tem uma outra parábola muito parecida com essa que a gente já estudou, que é aquela parábola que tem uma festa e o dono da festa ali do casamento chama várias pessoas e eles dizem que eles não vão na festa. E aí ele decide começar a chamar outras pessoas para vir na festa dele, porque aqueles que ele queria muito que viesse desprezaram o convite. E ele começa a levar o convite para outras pessoas, até às vezes desconhecidas, mas que eram mais dignas de estar na festa do que aqueles que desprezaram o convite. A gente vê que Jesus conta várias parábolas sobre essa mesma situação, como o povo de Israel recebe um convite da parte de Deus, rejeita esse convite da parte de Deus várias e várias e várias vezes, não só no Novo, mas no Antigo Testamento inteiro também, constantemente, é um ciclo que vive se repetindo, e chega um momento em que a obra sai de Israel. E o Novo Testamento é isso, é quando a obra do Senhor começa a se espalhar pelo mundo todo. Foi um princípio, foi um começo de uma obra que continua até hoje por todo mundo, obra que você e eu podemos fazer parte. Porque nós nascemos em Israel? Não, porque nós somos povo de Deus. Aqueles que creem em Deus, aqueles que andam com Deus, aqueles que encontram a Deus e têm esse encontro com o amor, com a misericórdia, com o perdão que Deus tem para nos dar. Aqueles que são
são libertos porque Jesus morreu na cruz por nós. Nós somos povo de Deus. E se você está nessa situação, você também faz parte do povo de Deus. Ah, mas Jesus morreu por todo mundo. Sim. Mas você vê como isso já é diferente. Porque o povo de Israel achava que eram eles. E só eles. Todos os outros eram gentios. Não eram espirituais como eles. Era uma visão bem fariseu assim da vida, sabe? Mas aí vem Jesus e mostra que a palavra de Deus não é para um povo. Não é só para quem é muito estudado, para quem é rico. Não é só para quem fez pós-graduação. Não é só para quem tem dinheiro na conta, porque tem gente que acha que se você não é rico, tem uma coisa errada, você deve estar em pecado. Não. Jesus vem e mostra que a palavra de Deus é para todos e que a obra de Deus é para todos. Ai, mas eu não sou o povo de Deus. Mas se você não caminhar com Deus, Deus vai tirar esta obra da tua vida e colocar ali na vida de outra pessoa. É uma maneira de dizer, lógico, porque Deus tem planos para todos nós. Mas tem aqueles que recebem o plano de Deus e recebem o amor de Deus de braços abertos. E tem aqueles que, como os homens dessa história aqui, quando Deus envia seus mensageiros, rejeitam, afastam e matam aqueles que estão pregando a palavra de Deus, que estão falando as verdades que vêm da parte de Deus. Será que você tem ouvido aquilo que Deus tem te dito? Será que quando Deus te manda uma mensagem, você só recebe ela se for uma mensagem boa, que nem o povo de Israel? Será que você só ouve um pregador, só ouve um profeta, só ouve a palavra de Deus quando ela diz exatamente o que você quer ouvir? E quando Deus chega e fala para você, tá no caminho errado, tem que mudar de vida, tem que se arrepender, tem que recomeçar, você despreza e fala, isso aí não é para mim não, isso aí não é de Deus não. Se você faz isso, cuidado, porque foi isso que os judeus daquela época fizeram, foi isso que os fariseus faziam. Só escutavam a palavra de Deus quando Deus falava o que eles queriam ouvir. Se Deus falasse, tá errado, precisa mudar, precisa melhorar, eu vou ajudar vocês a recomeçar, eu vou ajudar vocês, porque vocês estão num caminho que não é o caminho correto, não é o melhor caminho para a sua vida. Eles rejeitavam, eles matavam essas pessoas. E se você pode olhar e falar assim, ah, mas eu não mato ninguém. Mas talvez ignora, talvez despreza, talvez no momento que você escuta uma palavra que vem de Deus, que não é o que você gosta, você se fecha para aquela pessoa e fala, eu não vou ouvir mais nada do que essa pessoa disser. Imagina se João Batista chega para você e fala, olha, Deus mandou te dizer isso, e ele está falando a palavra de Deus, e você fala, eu não vou ouvir mais nada do que você me disser, e vai embora. Será que fazendo isso, você está sendo um filho de Deus? Você está fazendo parte da colheita? Está fazendo parte do trabalho do reino? Ou você está desprezando aqueles que Deus envia como seus representantes? Não despreze a palavra de Deus. Não despreze os mensageiros e mensageiras de Deus. Nós não temos nada de muito especiais. Somos só trabalhadores que trabalhamos para Ele, que é o rei, que é o dono, que é o mestre. Mas Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deus quer que a gente melhore, que a gente leve uma vida melhor, que a gente caminhe de um jeito melhor, que a gente vá mais longe, vá feliz, vá andando com Ele, porque isso que significa ser filho de Deus. Ai, todo mundo é filho de Deus. Não. Não. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam a salvação, o presente de Deus, aqueles que rejeitam Jesus Cristo na cruz, morrendo pelos seus pecados para nos purificar, aqueles que rejeitam a Deus, não são filhos de Deus. Porque nenhum de nós é filho de Deus porque a gente mereceu. É só pela graça dele. Mas ele nos chama. Ele nos chama para fazer parte da família dele. Usando a história que Jesus contou aqui, ele nos chama para trabalhar na vinha dele. E nós vamos fazer a nossa parte.
e nós vamos trabalhar para Ele. E nós vamos ficar felizes, porque o nosso trabalho vai gerar frutos. Mas cuidado, não seja que nem esses homens maus, que ignoram e rejeitam a palavra de Deus. Que vocês possam ter um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Bye, bye.